Olá, bom dia a todos e todas. Nós vamos agora executar essa macro aqui, dando continuidade ao vídeo anterior. Então, eu já coloquei ela aqui no Gedit. Uma observação importante é que eu salvei essa macro com o nome mymacro_2.cxx. Isso porque a gente não pode ter espaço no nome da macro, no nome do código que a gente vai executar, seja no root ou seja no terminal. Nós temos aqui então o int mymacro _2 int k igual a 0. Nessa linha, observem que no vídeo anterior nós tínhamos aqui o void, aqui nesse caso nós temos o int, aqui a gente está definindo uma variável k. A gente está falando que o k ele tem um valor igual a 0. A gente está definindo também que o k ele tem um valor inteiro, né? Então, para a gente relembrar, a gente já viu isso no segundo vídeo que tem aqui nessa playlist, mas nós temos alguns tipos de variáveis. Então, nós temos a variável do tipo int, ela consegue comportar todos os números inteiros, então todos os números negativos, 0 e positivo, ela armazena valores inteiros. Nós temos a variável do tipo float, que consegue armazenar todos os valores reais, desde valores negativos a positivos. E uma observação importante é que aqui no Brasil, por exemplo, o valor de π, a gente usa, né, 3,14, mas em outros países e também toda vez que a gente for trabalhar com programação, com código, é importante colocar ponto. Temos também a variável do tipo double. Ela é semelhante ao float, só que ela tem uma capacidade de armazenamento maior, então ela traz para a gente uma precisão maior nos resultados. Temos também a variável do tipo char, ela armazena e nesse caso apenas um caractere, seja ele uma letra ou um número. E temos também a variável do tipo booleana, que ela armazena 0 para falso e 1 para verdadeiro. Voltando então aqui para o código, a gente tem o cout, e aqui a gente abre aspas, eu botei /n/t, que eu sempre gosto mesmo de começar assim, e aqui nós temos pedindo para colocar um parâmetro. E nós vamos chamar esse parâmetro de k, porque foi a variável que a gente definiu lá no início, e aqui a gente vai armazenar o valor de k. E depois a gente pediu para pular uma linha, e em seguida pedimos para retornar o valor de k. Bom, então agora a gente vai rodar essa macro no root. Deixa eu copiar aqui. Então, só para a gente ver como fica, utilizando o comando cat, então a gente bota cat mymacro _2.cxx, e aqui a gente tem o código completo. A gente consegue ler todas as linhas do código sem problema nenhum. Agora, então, a gente vai executar o código utilizando esse comando, .x mymacro _2.cxx. Por que o comando não foi encontrado? Porque esse comando ele só pode ser utilizado quando a gente abre o root. Então, deixa eu copiar aqui. Pronto. Pediu para botar um parâmetro, a gente não botou parâmetro nenhum, então ele retornou o valor inicial da variável, que é k igual a 0. Observem que agora a gente vai definir um parâmetro, como está aqui nessa linha. Então, aqui nessa linha, ele está definindo que o k ele tem que ter o valor 5. Ele apresentou um erro, por quê? Aqui eu só escrevi mymacro, na verdade eu copiei e colei lá da página que a gente está utilizando para fazer os exemplos. E o nome que eu dei não foi esse. Foi mymacro _2.cxx. Vou colocar aqui o número 5. Agora sim, nós temos que o parâmetro vale 5. Esse 5 ele foi armazenado na variável k.
poderia ser, por exemplo, -10. Tem também uma outra forma da gente conseguir executar esse código, que é definindo a variável antes, né? Então, por exemplo, a gente pode botar aqui int j igual a -4, ponto e vírgula, e aí aqui a gente vai escrever .x myMacro underline 2.cxx j, fechou, enter. Então, aqui a gente tem que o parâmetro ele é -4. Então, esse j ele ficou armazenado dentro do k e o valor de j a gente definiu como -4. A gente poderia também utilizar aquele outro comando, deixa eu sair aqui, clear, para poder limpar a tela. Então, aqui a gente pode também utilizar esse comando, root -q myMacro underline 2.cxx. Então, para a gente conseguir executar utilizando esse comando, root -q -b myMacro underline 2.cxx e colocar já o valor, definir o valor da nossa variável k, né? Por exemplo, definindo k igual a 5, não é possível, mas é possível se a gente fizer colocando o nome da nossa macro entre aspas. Dessa forma, a gente consegue utilizar esse comando aqui.